Estamos de volta, meu povo. Vamos dar continuidade agora. Já fizemos alguns exercícios de fixação da parte de probabilidade. Vamos ver aqui um pouco mais do que é que já foi cobrado pela FCC sobre essa parte de noções de probabilidade. Coloca aí, por favor, meu amigo. Uau, foi embora. Vamos para a próxima. 2. Bota 2 aí. 3 dados convencionais e honestos. Pessoal, vocês vão encontrar muito, viu? Dados honestos, moedas não viciadas, vocês vão encontrar, tem de tudo na prova, viu? Então não se assuste não, viu? 3 dados convencionais e honestos, ou seja, eles não roubam de 6 faces, são lançados simultaneamente. A probabilidade de que a soma dos 3 números obtidos no lançamento seja maior do que 15. Esse é o exemplo que eu falei da história que poderia ser feito uma resolução mais rápida por análise combinatória. Mas não vamos trabalhar a análise combinatória, porque não é cobrado no nosso edital. Tá certo? Então, lembrando, meu povo, todo mundo junto, em coro, para o pessoal aqui que está assistindo pela internet aí, sentir a vibração de vocês. Probabilidade é uma divisão que é igual a número de... Quase estoura meu tímpano. Do poder de vocês. Vamos de novo. Probabilidade é número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Qual é o resultado favorável aí para mim? O lançamento do dado tem que ser maior do que 15. O lançamento do dado seja maior do que 15. Então, olha só, é isso que eu quero que aconteça. Imaginemos, então, quais são os resultados possíveis, favoráveis, para que eu tenha lançamentos maiores do que 15. É maior, né? É. Essa é a 02. Então, vamos lá. A probabilidade é o número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Ele vai jogar o dado 3 vezes, não é isso? Ele vai jogar o dado 3 vezes. Então, só para a gente já pegar aqui, ó. Vou fazer o primeiro cálculo do primeiro, do segundo e do terceiro. Ah, são 3 dados e os 3 dados tem que dar. Mas de que maneira? Primeiro dado, obrigado. Primeiro dado. Segundo dado. E o terceiro dado. Pessoal, no lançamento de dado, quantos são os resultados possíveis? 6, não é não? 6 no primeiro, 6 no segundo e 6 no terceiro. Logo, isso aqui vai ter que ser alguma coisa sobre 36 vezes 6, acho que é 216, não? 216. Porém, agora, como ele quer a soma desses dados tem que dar maior do que 15, ou seja, de 16 para frente, quais são os valores que podem dar nos meus dados? Bom, pode ser 16, não? Pode ser 16. 15 não pode. Como ele tem que ser maior do que 15, tem que ser a partir de 16. Pode ser o que mais? Pode ser 17. E pode ser 18. Pode ser mais do que 18? Não pode ser, porque o máximo de dar é isso aí. Ou seja, para dar 18, eu tenho uma possibilidade. Qual é? 6, 6 e 6. Mas, PH, por que você não resolve por aqui por cima, pelo número de resultados favoráveis? Porque não dá. Como ele fala na soma dos números, eu tenho que encontrar quais são os resultados para as 3 situações que me servem. Foi o que eu acabei de fazer. Pensando na soma 18, pode acontecer o quê? 6, 6, 6, ou seja, existe uma possibilidade. Pensando na soma 17, o que é que pode acontecer, meu povo? 6, 6, 6. Pode acontecer assim? Dá 17, não dá?
Agora eu preciso pensar o seguinte, bom, quem me garante que o 5 vai ser no último dado? Não, eu posso ter 6, 5 e 6, não posso não? E posso ter também 5, 6 e 6. Ou seja, para dar 17, vão existir 3 possibilidades. 3 números que me são favoráveis. Para 17, para 18 falta 16. Vamos imaginar para 16, como é que pode ser? Bom, eu posso ter 6, 5 e 5, não posso não? Dá 16? Dá. E vamos brincar com essa posição. Pode ter 5, 6 e 5, como posso ter 5, 5 e 6. Mais algum resultado para dar 16? Muito bem. 6, 6 e 4. Vamos brincar com ele também, né? 6, 4 e 6. 4, 6 e 6. Mas PH, por que você não brincou com esse aqui? Porque não dá para brincar, né? São todos iguais, não dá para brincar com ele. Ele vai ficar sozinho aí, paradinho. Mais algum? Será que tem mais algum? Imagino que não. Pelo menos pelas minhas contas não deu não. Logo, para que a soma dê 16, eu tenho 6 resultados que me são favoráveis. Tenho mais 3 com 17, tenho mais 1 com 18. 6 mais 3, 9 e 1, 10. Simplificando isso aqui, vai dar 5 sobre 108. Pessoal, só uma perguntinha para ver se ficou claro. Ficou clara a situação, por que eu não posso colocar os resultados favoráveis? Porque como é uma soma que ele me pede, existem várias formas que eu terei. Então, é muito melhor eu trabalhar com a soma como um todo e encontrar este resultado, do que tentar encontrar separadamente. Como os resultados possíveis são sempre fixos, aí tudo bem. 6 para a primeira, 6 para a segunda e 6 para a terceira. Porém, nos resultados favoráveis, eu tenho que encontrar cada uma das somas que ele me pede. Acho que tem mais um aí, né? Vamos seguindo aí, vamos para a questão de número 3. Bom, foi legal. Ontem eu estava trabalhando, né? Porque a gente faz sempre a revisão da aula do dia seguinte, ou então hoje de manhã. Até logo, tchau, até a próxima. Eu estava preparando, né? Deixa eu dar uma olhada, ver se não... Por exemplo, essa questão aqui, quando eu resolvi em casa, quando eu resolvi lá no hotel, eu tinha feito para a soma igual a 15. Agora foi que eu disse, vixe, Maria, não é 15, não é maior do que 15. E agora? E aí a gente foi saindo agora na hora. E foi agora ontem que eu vi que dizia, na questão de número 3, coloquei Pedrão, a figura indica 3 das 6 faces de um dado não convencional. Que figura, cara, pálida, que não tem aí? Me empresta teu TDI que eu fiz a figurinha que eu preciso desenhar para o pessoal. Fui notar ontem que não tinha uma figura, a figura que também não mudava em nada, mas como ele pede a figura, por favor, desenhe aí. Pronto, a figura que está é essa daí para vocês. Obrigado. Então a figura que ele fala na questão é esse dado que está aí.
A figura indica 3 das 6 faces de um dado não convencional. Está ali a figura. Esse dado não é convencional, porque em suas 6 faces aparecem apenas as marcações com os números 3, 5 e 6. Em um lançamento ao acaso, a probabilidade de sair o número 6 é 1/3. A de sair o número 3 é 1/2. Nas condições descritas, a soma dos números das 6 faces desse dado é igual a... Sem estresse. Agora vocês já estão mais afinados. Probabilidade é número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Ele me dá 2 valores de probabilidade. A probabilidade do número 6 é igual a 1/3. E a probabilidade do número 3 é igual a 1/2. Vamos escascavilhar um pouquinho esses valores. Pessoal, pela nossa fórmula da probabilidade da divisão, a probabilidade me dará um número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Pergunto a vocês, quantas faces desse dado tem o número 6, que é o meu resultado favorável? Então vocês estão vendo mais do que eu, porque eu não estou vendo não. Ele quer descobrir as 6 que faltam, mas eu não sei, eu só sei que tem uma, tá aí. Tem 3 faces que eu não estou vendo. Por que vai ser 1/3? Aliás, por que vai ser 2? Por que vai ser 2? Vou pegar a de vocês, estou só instigando, lógico, estou instigando vocês. Eu não tenho a quantidade ainda de número 6. Eu sei que aparece uma, mas eu não sei o que acontece por trás. Mas eu sei que quantos são os resultados possíveis? 6. Que são 6 pedaços do dado. Logo, para que essa possibilidade, aliás, essa probabilidade de 1/3, tem que ser um número dividido por 6. Para dar 1/3, que número tem que ser aqui? 2. Ou seja, existem 2 faces com o número 6. Com o número 6. Alguém não entendeu? Tranquilo? Para que eu tenha a probabilidade de 1/3, eu sei que, primeiro, o número de resultados possíveis são todos os resultados que tem no meu dado. São 6. Tendo 6 no denominador, para que essa probabilidade se mantenha em 1/3, eu tenho que ter exatamente 2 faces de número 6. Porque 2/6 é a mesma coisa de 1/3. Faremos a mesma coisa para o número 3. Eu sei que eu terei 6 faces possíveis. Quantas serão de número 3? 3. Para que eu encontre a probabilidade de 1/2, eu tenho que ter 3 faces com o número 3. Se eu tenho 2 faces com o número 6, se eu tenho 3 faces com o número 3, estão faltando quantas faces? Apenas uma. Uma face, qual é o número que aparece? O número 5. Como ele me pede a soma disso aqui, vai me dar 2 número 6, vai me dar 12. 3 número 3, vai me dar 9. Uma face com o número 5, me dará 5. 26. Nós tivemos que fazer o contrário. Ele não pedia a probabilidade, e sim, ele me dava a probabilidade, e eu teria que descobrir quantas faces me eram favoráveis. Para que eu tenha 1/3 de probabilidade, eu tenho que ter 2 faces número 6. Para que 2/6 seja igual a 1/3. Para que eu tenha a probabilidade número 3 de 1/2, eu preciso que das 6 faces do meu dado,
tenha um 3 com o número 3, para que 3/6 seja igual a 1/2. Como eu tenho 6 faces, e eu já coloquei 3 mais 2, 5 faces, eu tenho uma com o número 5, que é só essa que está aparecendo. 12 mais 9 mais 5, que é o que ele pede. É a soma dos números das faces do dado. É isso que ele me pede da questão. É 12 porque são 2 faces 6, 9, 3 faces com o número 3 e 5, uma face com o número 5. Bom, como não é muito do histórico da FCC trabalhar com probabilidade, é mais ou menos isso que a gente tem. Mas vocês notaram que as questões não envolvem... Alguém já estudou probabilidade para outro concurso? Eu. Então, eu estudei probabilidade para outro concurso, certo? E ele desenvolve bem mais a situação de probabilidade. Então, assustando ou não vocês, mas realmente falando a verdade, são questões que são colocadas na prova extremamente simples para o conceito de probabilidade. As 3 questões que foram colocadas, num nível de prova de probabilidade, são questões simples. E eu imagino que é nessa situação básica de noções de probabilidade, como ele coloca no edital, que ele vai colocar. Outro assunto também que ele cita de uma maneira bem básica é a parte de juros simples e juros compostos. Aqui, a parte, digamos, mais complicada vai ser a parte do cálculo. Nós temos algumas formulazinhas que a gente vai colocar aqui para vocês, que vocês aplicando, vai ser tranquilo e calmo vamos dizer, o entendimento lógico da questão. Qual vai ser o grande problema? Como ele envolve muito números decimais, que é os juros, que é a porcentagem, pode complicar para a gente mais um pouco a parte da matemática, são mais cálculos que a gente vai ter que fazer. Mas o entendimento lógico da questão é extremamente simples na parte de juros. Tá certo? Deixa eu afastar isso aqui para cá, para a gente comentar um pouquinho dessa parte. Qual é a diferença básica entre juros simples e juros compostos? A fórmula de cálculo dos juros. Bom, juros simples, juros compostos. Normalmente, o que é que se faz? No juros simples, certo? Eu pego, eu vou aplicar, eu tenho R$1.000, eu vou aplicar 2% a juros simples. Então, no juros simples, eu calculo 2% de 1.000, vai dar 20, e esses 20 seguem um padrão. A cada mês é 20, 20, 20, 20, 20, 20. Isso é o juro simples. No juro composto, não. No juro composto, eu pego 1.000, vou calcular 2%, dá 20. O próximo cálculo não vai ser mais em cima de 1.000, e sim sobre 1.020. E aí o cálculo fica um pouco mais complicado. Mas a ideia bem básica para se trabalhar com juros simples e juro composto é isso. Enquanto o juros simples eu calculo uma vez esses juros e aplico ele mês a mês constantemente, os juros compostos não. Eu vou pegar o valor, calculo os juros e esse novo valor do próximo mês é o valor do anterior e mais esses juros. Tá? Então esse cálculo é um pouquinho diferente. Precisamos saber de 2 coisas para essa parte. Minha nossa, uma sopa de letrinhas. Calma que daqui a pouco a gente chega. Para os 2 casos, as letras, né, as incógnitas aí, vão valer a mesma situação. Tá certo? Primeiro, o C é o capital.
Ou seja, é o valor original, é o valor que eu tenho na questão. Vou calcular um empréstimo de R$1.000. O R$1.000 é o meu capital, é o meu valor original. Certo? É o C. O M é o montante. Ou seja, é o meu futuro. É quanto eu vou ter depois que eu calcular os juros. O I é a minha taxa, normalmente de forma percentual ou decimal. Vale ressaltar, nós iremos sempre trabalhar com a taxa em decimal. E o N é o tempo. Meses, anos, semestres, trimestres, bimestres, do jeito que ele quiser. Há uma relação de compaixão, de amizade, de, sei lá, de parceria, para ser um termo mais, entre o I e o N. Eles têm que estar na mesma unidade. Por exemplo, o cara me diz o seguinte, que eu tenho uma taxa, tem até uma questão dessa aí na prova, de 6% ao semestre. E ele quer calcular um período de 1 ano. Pergunto a vocês, eles estão na mesma unidade? Eles estão no mesmo peso? Não. Um está em semestre, o outro está em ano. Então aqui eu traduzo o seguinte, o meu I vai ser igual a 0,06 em forma decimal ao semestre. E o meu N vai ser igual a 2, que são 2 semestres. Agora eu mantenho essa parceria entre o I e o N. Eles estão na mesma unidade que eu estou trabalhando em semestres. Tá. A ideia é que a taxa e o tempo estejam numa mesma unidade, certo? Nesse exemplo que eu coloquei, a taxa é de 6% ao semestre. O tempo, o período que ele me deu, está em 1 ano. Semestre e ano. Não posso pesar junto. Eu preciso que todos eles estejam na mesma unidade. O que foi que eu fiz? Ao invés de eu trabalhar com 1 ano, eu vou trabalhar com um N igual a 2. Por que 2? Porque dentro de 1 ano eu tenho 2 semestres. Como a minha taxa está ao semestre, semestre e semestre estão na mesma unidade. Ok? Note, a ideia aqui é o seguinte, eu tenho que manter essa, para que eu possa fazer esse cálculo dentro de um mesmo padrão e dentro de uma mesma regra, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, por exemplo, como ele me deu ao semestre, aqui tem que estar ao semestre. Se ele tivesse ao mês, quanto é que seria o N? 12. Ok? Para que eles fiquem na mesma unidade, 12 meses. Se ele me desse a taxa ao ano, quanto é que valeria o N? 1. Por quê? Seria 1 ano e eu manteria a mesma unidade. Ok? Bom, e o outro aí é o final, assim, que aí vale tanto para um quanto para outro, é que o montante é igual ao capital mais os juros. Na hora que eu calculo os juros, somo com o capital, eu vou encontrar o montante. Nos dois casos, porque é o seguinte, o cálculo dos juros será, os juros é
um pedaço do capital, certo? Calculado com base, vamos desenvolver isso aqui. Capital multiplicando mais C vezes I vezes N. O C vezes I vezes N é os juros. Capital mais os juros. Na hora que eu coloco 1, é como se eu separasse o cálculo do capital e o cálculo dos juros. Vamos de novo. A pergunta dele é por que esse 1 aqui? Se a gente desenvolver tanto um lado quanto o outro, o montante é igual a capital mais C vezes I vezes N. Essa fórmulazinha aqui é a fórmula dos juros. Montante é igual a capital mais juros. Montante é igual a capital mais juros. Para que eu não trabalhe com uma fórmula desse tamanho, C mais C vezes IN, o que a gente coloca, a gente diz que a gente coloca o C em evidência. 7ª série, professora Marleide, lá no Nossa Senhora das Graças. Na hora que eu coloco o C em evidência, C dividido por C vai me dar 1, mais C e N dividido por C é IN. São duas formas que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar com a fórmula desse jeito, ou com a fórmula desse jeito. Normalmente se trabalha com esse, tá certo? Também pode ser, porque foi isso que eu coloquei a situação do decimal. Como eu coloco o decimal, eu esqueço esse dividido por 100. Tá? Também vai dar na mesma. Ok? Eu, particularmente, prefiro, tem professores que gostam mais do dividido por 100. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com o decimal. Coloca, por favor, na próxima questão aí, o Pedro. Mara fará um empréstimo de 10 mil reais para pagar depois de 2 meses. As opções possíveis de empréstimo são: opção A, juros simples de 5% ao mês, juros compostos de 4% capitalizados mensalmente. A melhor opção para Maria e o quanto ela gastará menos que na outra opção são, respectivamente, é a aplicação direta da fórmula. Tá? Vamos agora jogar em cima do que a gente tem. Meu povo, esses 10 mil vão ser o quê? Pela nossa situação, você acha que os 10 mil vão ser quem? O capital é o quanto eu tenho. Capital é 10 mil. O que mais que ele me diz? Bom, ele me diz duas situações. Na opção A, quanto é que vai valer o I? 5%, não é isso? 5% ao mês. Isso aqui vai ser 0,05. E o N vai ser quanto? 2 meses. Mês, bonitinho. 2 meses. Isso aqui em juros simples. A opção B me traz em juros compostos, onde o I vai ser 4% também ao mês, que é 0,04, e o N permanecerá em 2 meses. Aplicando a nossa fórmula, a gente vai ver qual dos dois vai ser mais vantajoso para ela. Notem, volta rapidinho aí, por favor, Pedro. Marca aí, por favor, só para lembrar. Maria fará um empréstimo. Qual é a melhor opção? Ela pagar mais ou pagar menos? Lógico que é pagar menos. Eu vou procurar das duas situações, qual o montante que vai ficar menor. Quanto menor for o valor do montante, ou seja, quanto menor for o valor que ela vai pagar no futuro, melhor para a Maria. Todo mundo concorda comigo? Tranquilo, cabecinha de lagartixa. Hoje as cabeças de lagartixa estão melhor. Vamos lá. Eu vou descobrir o montante, sabendo que o meu capital é 10 mil, vezes 1 mais minha taxa 0,05 vezes 2. O M vai ser igual a 10 mil, para não confundir, vezes 0,05 vezes 2 é 0,1.
eu vou ter que, vai ser 10.000 vezes 1,1. Vou tirar isso aqui, já não precisa. Logo, isso aqui vai me dar 11.000. Ou seja, se a Maria pegar um empréstimo a 5% ao mês, em 2 meses, ela vai ter que pagar 11.000. — 0,05 vezes 2 é o 0,1. 10 vai 1, 0,1. Tá? 0,1. Pode pedir, viu, pessoal? Esse negócio de cálculo, às vezes eu faço. Pessoal, eu não entendi esse cálculo, para aí que a gente faz, não tem, sem estresse mesmo. Vamos agora para os juros compostos. O montante vai ser o meu capital de 10.000 vezes 1 mais 0,04 elevado a 2. Logo, o meu M vai ser 10.000. 1,04 elevado ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui, né? No braço, na munheca. 1,04, 1,04. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0, 0, vai 1, 4. O outro vai ficar 0, 0, 0, né? Só para facilitar. E aqui embaixo vai ficar 4, 0 e 1. Vai dar 6, 1, 8, 0 e 1. E aí, fazendo um breve lembrete para a parte das vírgulas, né? Eu tenho que andar a vírgula, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 espaços de vírgula. Então, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4. A minha vírgula vai ficar aqui. Portanto, o meu cálculo é 10.000 vezes 1,08 16. Logo, o meu M vai ser, multiplicando esses valores, se eu tenho 4 zeros, eu vou andar 4 vírgulas para cá. Vou andar 1, 2, 3 e 4. O meu valor é R$10.816. Pergunto a vocês, qual é o mais vantajoso para Maria? A opção A ou a opção B? A opção B. Quanto foi a economia de Maria? De 11.000 menos 10.816. Vou ter 4, 9 para 1, 184. Ou seja, a opção B, coloca na tela em paralelo aí, por favor, meu amigo Pedro. A opção B é mais vantajosa e ela gastará menos R$4. Viram? Aplicação direta da fórmula. O trabalho mais complicado da gente foi um cálculozinho de número decimal. Por isso que é melhor você transformar o período para semestre. Você tem como transformar a taxa para ano. Mas não vamos entrar demais, é melhor transformar a taxa só para semestre para não complicar demais o meio campo. Mas você pode também chegar a encontrar a taxa ao ano. Vou deixar essa parte aqui, vou apagar o outro lado quando vocês terminarem, para a gente ter por base ainda o nosso cálculo aqui, tá? Ok, todo mundo? Já? Ainda não?
Coloca logo na tela para a gente ir lendo, por favor, aí, Pedro. Pode deixar na tela toda. Ai, rapaz, o cara é bom demais, viu? Arthur pretende, marquem logo aí, investir. Ele não vai pegar empréstimo. Ele vai investir. Ele quer ganhar, ó, uma bufunfa a mais. Por um período de 1 ano. Vai investir 10 mil reais por um período de 1 ano. Notem que até isso, o ser mal é muito amigável na hora da matemática financeira. Ele bota o número inteirinho aí, 10 mil, né, 1.000, 100 mil, que são números que na hora que você for andar a vírgula, facilita o seu cálculo. Tá? Então até isso, o ser mal se preocupa com vocês. O bichinho é bom de vez em quando com vocês. Tá? Ele pretende investir 10 mil por um período de 1 ano. Por isso, está avaliando 2 investimentos oferecidos pelo gerente de seu banco. Investimento 1, regime de juros simples com taxa de 1% ao mês. Investimento 2, regime de juros compostos com taxa de 6% ao semestre. Ao comparar os 2 investimentos, Arthur concluiu que, pronto, mesma ideia da questão passada, com uma diferençazinha. O que vai valer agora para a gente é dar mais. Eu quero o maior número, porque se eu estou investindo, eu quero ganhar mais. Na hora que eu tiver que pagar, eu quero ganhar menos. Eu quero pagar menos, não é isso mesmo? Todo mundo quer isso. Então, na hora que eu invisto, eu quero ganhar mais. Na hora que eu vou pagar, eu quero pagar menos. O sonho de todo consumo. Vamos lá. O capital continua o mesmo, não é isso, meu povo? O capital continua 10 mil. O Arthur, o ser mal já foi amigo da gente aí. Deixou o mesmo capital do Arthur. Vamos para o investimento 1, me ajudem aí. O investimento 1 é juros simples. Nós vamos ter o que mais? Nós vamos ter uma taxa de 1% ao mês. Logo é 0,011. E o meu N vai ser igual a 12. Por que 12? Porque são 12 meses para que eu fique na mesma sintonia com a taxa. Já o meu investimento 2, eu vou trabalhar em juros compostos, onde eu tenho o I igual a 6% ao semestre, 0,06. E o meu N vai ser igual a... Meu N vai ser igual a 2, porque são 2 semestres. Vamos calcular? O montante é igual a 10 mil vezes 1 mais o meu I, 0,01 vezes 12. Eu vou ter que o montante é 10 mil vezes 1 mais 0,01 vezes 12 é 0,12. Logo, eu vou ter 10 mil vezes 1,12. Eu vou dar a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Logo, o meu investimento gerará em um ano R$ 11.200. Vamos para o juro composto? Juros compostos. O montante é 10 mil vezes 1 mais o valor da minha taxa 0,06 elevado ao quadrado. Eu vou ter que o meu montante é 10 mil vezes 1,06 ao quadrado. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui do lado.
6 vezes 6, 36, vai 3. 3, 6 vezes 1, 6. Boto o zerozinho só para afastar a casa. 6, 0 e 1. Vou botar 6, 3, 12, vai 1, 1, 1. Vou andar vírgula 4 vezes, 1, 2, 3, 4. O meu cálculo é 10.000 vezes 1,12, 3, meia. Andando a vírgula 4 vezes, eu vou ter 11.236. Deixa em paralelo aí, por favor, Pedrão. Me digam aí, por favor, qual é o gabarito da nossa questão. Quem é o mais vantajoso para Arthur? O 1 ou o 2? O 2 é mais vantajoso, vai dar mais dinheiro a ele. Porque ele vai ter um rendimento maior de quanto? R$36. Ele vai ter um rendimento a mais de R$36. A próxima questão envolve percentual sobre o preço de compra e o preço de venda. A gente vai passar um macetezinho para vocês para facilitar essa vida de vocês. Dependendo de onde você vai analisar o valor, se é sobre o preço de compra ou sobre o preço de venda, a armação vai facilitar a vida de vocês. Pode colocar, Pedro. Um comerciante comprou uma mercadoria por R$350. Para estabelecer o preço de venda desse produto em sua loja, o comerciante decidiu que o valor deveria ser suficiente para dar 30% de desconto sobre o preço de venda e ainda garantir um lucro de 20% sobre o preço de compra. Nessas condições, o preço que o comerciante deve vender dessa mercadoria é igual a... Trabalhamos tanto com o preço de compra quanto com o preço de venda. Tem aquela mensagem, qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência, né? Você dizer, bom, eu vou dar um desconto de 30%, mas eu já estou ganhando 20%, né? Mas isso é coincidência, não pensem que isso é verdade não, viu? É só ilusão, ninguém faz isso não. Bom, o cara comprou, ou seja, o preço de compra dele foi quanto? 350. Esse é o preço de compra. Ele quer garantir um lucro de 20% sobre esse valor. Sobre o valor que ele me deu, que é o preço da compra. Bom, preciso calcular então os 20% em cima desses 350. Pode perguntar. Está faltando um zero aonde? Ah, pronto, é 10.000 mesmo, é 10.000. Aí foi... a fome está começando a bater e aí eu já engoli um zero por aqui. Desculpem, realmente. Saber se está enxergando direito também, né? Será que os óculos estão bem, né? Tá certo. Bom, vamos então calcular quanto é que vai ser o lucro em cima desses 350. E aqui o cálculo é bem tranquilo.
eu vou calcular 20% do meu preço de compra. 20% do meu preço de compra. Vamos cortar aqui 0 com 0, 0 com 0. 2 vezes 35 é 70. Ou seja, para que eu garanta 20% de lucro sobre o preço de compra, ele vai ter que vender a 420. Só que não é só isso, eu garanti o lucro. Mas não é esse o valor que ele quer vender. Ele quer vender por um valor para dar 30% de desconto. Sobre que preço? Sobre o preço de venda e chegar nesses 420. Todo mundo entendeu? Marca ali, Pedrão, por favor. O valor deveria ser suficiente, segunda linha, final da segunda linha. Final da segunda linha, lá na pontinha. O valor, aí, direita, aí o valor deveria ser suficiente para dar um desconto de 30% sobre o preço de venda. Ou seja, traduzindo, ele quer um preço X. Ele quer dar um desconto de 30% sobre esse preço X e chegar a um valor de R$420. Essa é a ideia. Olha o cálculo aqui como o negócio fica bonito. Se imaginarmos, vou só dar uma apagada para arrumar aqui a casa, tá? X menos um desconto Todo mundo entendeu a montagem? Bom, eu tenho um preço de venda, eu vou ter que dar um desconto para ele de 30% e chegar nos meus 420, que é um valor que ele já teve 20% de lucro sobre o preço de compra. Imaginando que esse meu X é igual a 100%, é o todo, não é o valor que eu tenho? É o preço que eu tenho de venda, 100%. Eu quero dar quantos por cento de desconto? 30%. Logo, o valor que me sobrar vai ser quanto? 70% do valor da minha venda. Agora ficou bonito. Ora, se 420 é o valor de 70% da minha venda, se eu quiser encontrar o valor X, eu calculo 100%. Regrazinha de 3. Essa montagem daí mata qualquer pessoa. Seja no valor do desconto em cima do preço da compra ou em cima do preço da venda, se você imaginar que essa porcentagem vai ser em cima do preço da venda, logo aqui será o 100% e eu diminuo para chegar nessa base percentual, valor que eu tenho. Fazendo esse cálculo, eu vou ter 70x é igual a 420 vezes 100. X vai ser igual a 420 vezes 100 sobre 70. 420 dividido por 70 me dará 6. 6 vezes 100, o valor é de R$600. Esse é o valor que eu vou ter que jogar 30% e chegar aos meus 420. % desse valor me dará 180. Diminuindo esses dois valores, chega no valor que eu quero.
Sim, sim. Novamente, vamos fazer a recapitulação aí. Coloca, por favor, a questão e a tela aí. Vamos começar, então, ó, recapitulando. Um comerciante comprou uma mercadoria por 350. Para estabelecer o preço de venda desse produto, o comerciante decidiu que o valor deveria ser suficiente para dar 30% de desconto sobre o preço de venda e ainda garantir o lucro de 20% sobre o preço de compra. Então, primeiro trabalho. Como eu tenho o preço de compra, eu quero saber quanto é o valor do produto que eu vou ter que ter. Ou seja, eu vou procurar o lucro de 20% sobre o preço da compra. Marca ali, por favor. Lucro de 20% sobre o preço de compra. Como eu tenho o preço de compra, é essa a aplicação. 20% dos 350 me dá um lucro de 70, logo eu vou ter que ter 420 como preço. Ou seja, esse é o preço que o cara vai querer vender. Porém, ele quer dar uma de migué. O contribuinte, ó, estou quase na Receita Federal. O cliente chega lá e diz, não, vou te dar um desconto. Vou te dar um desconto de 30%. Só que ele já está ganhando em cima. Ele já quer, esse é o meu preço final. Logo, eu tenho que descobrir quanto é o preço de venda, para que, sobre esse preço, ele fala lá, para dar 30%, marca o outro agora, 30% de desconto sobre o preço de venda, isso, ou seja, em cima desse valor, eu tenho que jogar 30% para que eu chegue nos meus 420. Se eu digo que eu vou jogar 30% de desconto sobre o preço da venda, o preço da venda é 100%. Se por acaso ele dissesse que queria dar 30% de desconto sobre o preço da compra, aqui seria o 100%, 30%, e eu chegarei a 130% em cima. Como ele quer 30% em cima do preço de venda, ele é o 100%, menos os 30%, e agora eu crio uma relação de porcentagem com o valor que eu quero. Fazendo uma regrazinha de 3 simples, eu encontro o valor final. Ok? Vamos para a quarta e última questão dessa parte de matemática financeira. Essa questão eu fiquei numa dúvida cruel e atroz para saber se eu ia colocar na apostila de vocês. Tá? Porque ela foge um pouquinho do conceito apenas de juros simples e juros compostos. Eu disse, não, vale a pena porque depois pode aparecer uma questão parecida, eles vão ter pelo menos uma ideia desse trabalho. Certo? Vamos dar uma lida. Para pagar a despesa da locação de um equipamento, a despesa com os funcionários e outras despesas, uma empresa contrariou um empréstimo bancário de 70 mil. Esse empréstimo será pago em 2 parcelas mensais, e está aí a diferença. Nos nossos casos, era só um valor depois de tanto tempo. Aí não, aí ele está falando de parcelas, em 30 e 60 dias, com incidência de juros compostos de 1% ao mês. Primeira situação, certo? Essa palavra juros, o compostos aí é irrelevante. Por quê? Se ele fala em um empréstimo e pagar em parcelas, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com juros compostos. Obrigatoriamente. Tá? Coincidência de juros compostos de 1% ao mês. O valor de cada uma das parcelas do empréstimo será em reais de aproximadamente. Então, olha só. Para quem já estudou alguma coisa de matemática financeira, eles fazem um gráfico para facilitar uma visão desse trabalho. Então, nós vamos fazer aqui uma linha do tempo e saber que em um momento zero, a empresa recebeu, ou seja, a empresa está mais rica em quanto? 70 mil. Não é isso? 70 mil? 70 mil.
Esses 70 mil, de alguma maneira, vão ter que sair dessa empresa. Vão sair como? Em duas parcelas. Duas parcelas mensais iguais. Uma em 30 dias, ou seja, vai sair da empresa em 30 dias ou em um mês. Em um mês. Ou em uma outra parcela em 2 meses. Quanto é o valor dessa parcela? É isso que eu quero descobrir. Mas eu sei que de uma coisa, que ela é mensal e igual, de um valor X. Quer que eu sei mais disso? Eu sei que a minha taxa é de 1% ao mês. Isso é o que nós chamamos de equivalências de capitais. Qual é a ideia da equivalência de capital? Eu vou procurar levar esses valores para um mesmo momento. É o que nós chamamos de data focal. Vamos entender aqui. Eu vou escolher um momento qualquer desse empréstimo para trazer todos esses valores para o mesmo período. Por exemplo, eu posso pensar que nesse momento eu tenho 70 mil e eu vou tentar trazer esses valores, como daqui a pouco eu explico, trazer esse X para esse momento e trazer esse outro X para esse momento. Se eu trago todos eles para a mesma data focal, ou seja, para o mesmo momento, é só eu igualar os valores. Para que eu saiba o valor da minha parcela, eu vou ter que pegar o valor X daqui a 30 dias, pegar esse valor X daqui a 60 dias, trazer esses dois para um mesmo momento dos meus 70 mil. A ideia do pagamento de parcelas mensais gera uma ideia do seguinte: bom, se eu tenho 70 mil hoje e tenho várias parcelas depois, como é que eu faço para quebrar isso em partes e separá-los mês a mês? Nós temos duas formas de fazer isso. Se eu for andar com esse meu dinheiro da direita para a esquerda, eu vou multiplicar cada um desses valores por 1 mais I elevado a N. Se eu for levar o dinheiro para lá, para que eu encontre um período, para que todo mundo fique nessa data focal, eu multiplico por 1 mais I elevado a N. Se eu trago esse dinheiro da direita para a esquerda, eu divido por 1 mais I elevado a N. A ideia é, eu preciso, para descobrir o valor dessa minha parcela, levar todo mundo para o mesmo período, para o mesmo espaço de tempo. Para que eu possa levar, eu preciso fazer aquela atualização daqueles valores, seja para diminuir ou seja para aumentar. Pensemos assim, vou para esse lado de cá. Eu tenho a minha mesma linha do tempo aqui. Se eu imaginar que eu levarei todo o dinheiro para este momento aqui, ou seja, para um momento de 2 meses, esse valor de 70 vai valer mais do que 70. Vai valer 70 mais alguma coisinha, que eu vou encontrar daqui a pouco.
esse x não valerá mais x. Valerá o quê? X mais alguma coisinha. E na hora que eu somo o valor de uma prestação com o valor da outra, tem que dar o valor do empréstimo que eu vou pagar, ambos atualizados. É o que nós chamamos de equivalência de capitais. Ou seja, eu estou trazendo todos para uma mesma data e estou fazendo uma equivalência. Para que eu pague esses 70 mil atualizados em prestações separadas, eu tenho que ver quanto é que ficou cada uma delas. Imaginemos, eu vou trazer os 70 de lá para cá. Então vai ser 70 mil. Eu estou andando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda. Então eu tenho que multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 1 mais. Quem é o meu I? O I é igual a 1%. 0,01. Elevado. Qual é o período que eu vou ter que andar para até chegar aqui? Vou andar 1, vou andar 2 meses. Isso aqui vai ser igual a... Eu vou pegar a minha primeira parcela, X. Vou levar lá para frente. Vezes... Se eu levo para frente, eu multiplico. Multiplicar por quanto? Por 1 mais 0,1. Quantos meses eu andei para frente? Dessa vez, apenas 1. Mais o valor do X que está mesmo em cima do período que eu quero. Na hora que eu fizer o cálculo desta equação, sem me empurrarem, eu descubro o valor da minha parcela. A cara de vocês me lembra justamente um pensamento que eu tive na hora de colocar essa questão. Vamos lá, dúvidas. Sempre que nós falarmos de prestação, certo? A gente vai precisar em um determinado momento colocar todo mundo, é como se fosse todo mundo na mesma base. Notem, nós estamos em bases diferentes, nós estamos em tempos diferentes. Um está num tempo 0, outro está num tempo daqui a um mês, outro está num tempo 2 meses. Como é que a gente vai balancear a situação se eles estão em tempos separados? A primeira ideia, eu tenho que trazer todo mundo para o mesmo tempo. Seja perdendo dinheiro, trazendo de trás para frente. Se eu trouxer de trás para frente, pulei para cá, dividindo. Ou seja, levando para sempre, multiplicando. Eu preciso atualizar esse dinheiro ou desatualizar. Os 70 mil, voltei, que eu tenho no tempo 0, não vai ser o mesmo 70 mil aqui. Eu preciso atualizar, senão alguém ia perder dinheiro. Do mesmo modo, na hora que eu pago alguma coisa, o que eu paguei aqui não pode ser o mesmo valor. Se eu estou andando para cá, ele tem que ter uma atualização. E esse valorzinho lá é exatamente essa atualização que a gente precisa. 1 mais I elevado a N, que é aquele mesmo pedacinho da fórmula dos juros compostos. Pode olhar a fórmulazinha de você dos juros compostos. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, eu estou atualizando o meu capital para que num determinado momento eu faça essa comparação. Comparação de quem? Dos 70 mil. Daqui a 2 meses, quanto é que vai valer isso? E quanto é que vai valer a minha primeira parcela que eu paguei há um mês atrás e mais a parcela que eu estou pagando nesse exato momento. Ao fazer esse cálculo, eu encontro o valor da minha prestação. Eu vou ter 70 mil vezes 1,01 ao quadrado. Isso vai ser igual a 1,01x mais x. Notem que esse x não tem qualquer atualização, correto? Por quê? Porque ele está exatamente onde eu quero que ele esteja.
1,01 ao quadrado. Alguém pode fazer, só para a gente ganhar um tempinho? 1,0201. Eu imagino que seja isso. Alguém pode fazer, por favor? E aí já podia até fazer esse cálculo aqui. Tem alguém com calculadora aí na mão? Não. Fazer a mão, por favor. 1,01 vezes 1,01. Já tudo, né? 71.407. Obrigado. Isso vai ser igual a 0,1x mais x, 2,01x. Aproveita e divide logo aí, amigo. X vai ser igual a 71.407 dividido por 2,01. 35 mil alguma coisinha. 35.525. Deve ter alguma coisa de 35.526 aí pelas alternativas. Está ali, 35.526. Para ela, não vai. Tem que ser juro composto. Para trabalhar com parcelas, para trabalhar com equivalências de capital, obrigatoriamente tem que ser juro composto. Ok? Dúvidas? Pois não. Resumindo em poucas palavras, para trabalhar com parcelas, eu vou ter que, primeiro, vou até esquecer as parcelas. Na hora que eu tiver que falar de equivalência de capital, eu não posso trabalhar em equivalência se eles estão em períodos diferentes. A ideia é trabalhar todo mundo com o mesmo período, todo mundo na mesma data. E para eu trabalhar na mesma data, eu preciso ter algum ganho. Olhando para cá, eu não posso dizer que esse 70 mil aqui é o mesmo 70 mil aqui. Não, tem que ter um ganho. Esse X não pode ser X, tem que ser X mais alguma coisa. Para fazer esse ganho, eu tenho que fazer a fórmula lá. E a partir do momento que eu levo todo mundo para esse período, eu consigo encontrar o valor da minha parcela. A ideia é a atualização. Eu preciso atualizar esses valores para uma mesma data. Sabendo isso na mesma data, eu sei que os 70 mil tem que ser igual, atualizado, às minhas duas prestações atualizadas. Não foi tão resumidamente, mas ficou mais ou menos disso. Encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Amanhã falaremos da parte de conceitos iniciais de lógica. Muito obrigado a vocês. Beijo no papai e na mamãe.